Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema que a gente vamos estudar agora é muito incrível, tá? É muito incrível. Olha só o que o nosso Jesus, ele fala, tá? Sobre aqueles que levantam a voz contra Deus. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que uma pessoa se volta contra o próprio Jesus. Então vou mostrar para vocês aqui. Então nós vamos ler aqui, irmão, em João 13, versículo 16, diz assim. João 13, versículo 16 diz assim. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Tá? Então Jesus está dizendo que o servo não é maior que o seu senhor. Tanto naquelas pessoas que trabalham em casa de família, os que trabalham, né, aí fora, não pode ser maior que o seu patrão, senão vai ser botado para fora, né, se não servir ao seu patrão. Então, Jesus disse que ele foi enviado pelo Pai, e Jesus não é maior que o Pai, né, como todos sabem. Então, nós não devemos querer ser maior que o pastor, e nem o pastor querer ser maior que as ovelhas. Aquele que tem o entendimento, é instruído na Bíblia, ele é instruído em todas as escrituras, né? O servo, a ovelha. Então o pastor não pode ser maior que ele, todos os dois são igual. Ninguém pode ser maior que ninguém, tá? Então, se eu sou instruído na palavra de Deus, irmão, em todas as escrituras, eu não sou maior que ninguém. Mas você tem que entender que existem os fariseus, os pastores fariseus, que têm inveja da sabedoria do povo verdadeiro de Deus, ok? Então, a única coisa que eles vão fazer é contradizer o que você fala. Assim como muitos contradiziam o que Paulo falava, os fariseus contradiziam o que Paulo falava. Os fariseus estudaram nas escolas dos homens, teologia e não sei o que mais, né? Não existia esse nome, mas eles estudavam esses ensinos dos homens aí. Teologia, escatologia, teólogo e... tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, sabe essas coisas. Bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, entenda essa parte aqui agora. Então Jesus está dizendo, bem-aventurado se a praticarem, tá? Então Jesus aqui está falando para os seus discípulos, ok? João 13, Jesus lava os pés aos discípulos, ok? Aos 12 discípulos. Então veja só o que Deus fala, Jesus fala. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes para que se cumpra as escrituras. Irmão, é muito forte isso aqui, é muito forte. Então veja, amado irmão, que quando Jesus fala, bem-aventurado aqueles que praticarem, eu não falo a todos, mas eu só falo com aquele que eu escolhi. Então Jesus só escolheu para ser salvo, para a promessa, para ungir, somente foi os 11 discípulos. Então, e Judas Iscariote? Judas Iscariote, irmão, ele estava ali, ele foi escolhido não para a salvação, ele foi escolhido para se cumprir a profecia.
ele era o filho da perdição. Judas, ele não foi, né? Ele não estava ali como amigo de Deus, amigo verdadeiro de Jesus. Ele estava ali para cumprir a profecia. Ele ali estava como o traidor, o inimigo de Deus, o amigo falso. Ok? Então olha só. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creia que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Entenda, amado irmão? Você deram para entender aqui, amado irmão? O próprio Jesus já dizendo, não digo a todos, eu só digo àquele que eu escolhi. Então, quem escolheu os 11 foi o próprio Deus para o Filho. Mas Judas não foi escolhido como faz parte da promessa da salvação. Ok? O Judas Iscariote, o ladrão, tinha que ser chamado para cumprir a profecia. Que ele seria um falso amigo, o traidor, que iria trair Jesus. Ok? Então está aqui, meu irmão. Então Judas levantou a voz contra Jesus. Tá? Então eu quero dizer para você, Eric Ribeiro, né? Você só vai entender a Bíblia só quando Deus lhe escolher e você realmente ser escolhido de Deus, ok? Você dizer que Judas era amigo de Deus e você tem que ler mais a Bíblia, ok? Você tem que ler mais a Bíblia. Porque amigo verdadeiro não trai o seu amigo. Não trai o seu amigo. Você tem que entender toda a história de Jesus. Não é se isolar em versículo e falar o que você quer. Falar o que você quer. O que você ouviu dos outros pregadores, ok? Então Judas nunca foi o amigo de Deus. Ele era um amigo falso, ele era um traidor. Ele foi escolhido como um amigo falso. Então Judas não era amigo de Jesus. Os únicos amigos de Jesus eram somente os 11 discípulos. Aí você pode dizer, mas os discípulos traiu Jesus, fugiram, correram, e kikiki, cococó. Mas você tem que ter a explicação. Por que é que eles fugiram? Por que é que os discípulos abandonaram Jesus? Você tem que entender. Não é pegar e julgar dessa forma. Se eles eram amigos, por que abandonou Jesus? Não é fazer isso, Eric Ribeiro. Você tem que entender. Porque eles tinham que abandonar Jesus. Então a Bíblia dá toda a resposta. Deus dá sabedoria para você entender. Mas os discípulos, eles eram amigos de Jesus. Eles eram amigos. E eu tenho como provar isso o bastante nas Escrituras. Eles eram amigos. Diferente de Judas, né? Judas nunca foi um amigo. Estava ali no meio sendo falso, roubando as ofertas, o dízimo. Que dízimo significa uma oferta, ok? Que eu vou trazer para vocês esse mistério. O que significa dízimo? Você tem que, irmão, que ler a Bíblia. Porque quando você pergunta para os lobos, o que quer dizer dízimo? É 10%? Não, irmão. Temos que ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ok? Então Judas só fazia roubar. Nunca se converteu, nunca iria se converter. Por que, irmão Roberto? Porque Judas nunca foi escrito no livro da vida. Ele era o filho da perdição. Isso eu vou trazer depois para vocês, tá, amado irmão? Então, amado irmão, o que eu quero dizer com isso é que a igreja pode estar cheia, mas nem todos ali foram escolhidos por Deus, ok? Então, nós temos na terra igrejas, sinagogas de Satanás. Nós temos igrejas na terra muitas.
E essas igrejas eu não frequento, porque quem está ensinando ali são lobos religiosos. E pior agora, que se tornaram religiosos. A maioria dos pastores são grandes do Brasil, se tornaram religiosos católicos, estão se misturando, irmão, é muito triste, é muito triste. Não repreende mais a idolatria, não repreende mais as idolatrias nem mais ninguém. Os pastores do Brasil, pelo contrário, eles estão botando padre no seu Facebook para pregar. O padre fala a verdade, irmão, abra dos olhos. Eles estão juntos e misturados. São as igrejas da Babilônia, ok? A igreja da Babilônia, Egito, Sodoma e Gomorra. É uma mistura só, porque carregam idolatria, estão se idolatrando. É muito triste isso aí. Mas Deus irá pesar a alma desses pastores. Pastores serão cortados da terra. A árvore que não produz bom fruto será cortada, porque está fazendo muitas vidas, ovelhas, morrerem nos seus pecados, por culpa desses pastores, que faz as ovelhas errarem. Então eu não frequento igreja de pastores da teologia, nenhum deles, porque eu já fiz pesquisa, examinei, analisei todos esses. Eles pervertem a Bíblia e falam aquilo que Deus não falou. Ok, amados irmãos? São pastores da ganância. São pastores da ganância. Só fala de bênção, campanha, Deus vai trazer coisas grandes, que cocó. Esses são as falsas igrejas. E o que eu estou falando vai ser provado para vocês, desses pastores serem cortados da terra. E cristãos serem cortados da terra, porque não está fazendo realmente o que Deus quer que eles façam. Repreender o pecado. Quando nós falamos repreender o pecado, não é da forma arrogante, da forma, sabe, irmão? É do jeito, sabe? Você chegar assim para a pessoa, irmãos, temos que abandonar o pecado, né? Você começar agora a falar do pecado. Cada palavra que você vai falar, você vai falar do pecado. Nós não devemos praticar pecado. Pecado leva para a morte. Deus não se agrada àqueles que vivem na carne. É isso falar do pecado. Repreender o pecado. Falar do pecado é dessa forma. Ok? Mas as igrejas, irmão, são várias igrejas, milhões do Brasil e outros lugares. Não repreende mais idolatria, não repreende mais os padres. Irmãos, estão unidos, estão botando padre nos seus próprios Facebook. Essas são as falsas igrejas, ok? Da Babilônia, que estão reunindo todas as religiões. É padre com pastores, pastores botando padres nos seus Facebook, nos seus canais. São as religiões dos ecumenismo, junto e misturado. Sabe, irmão, vou parar por aqui, é muito triste. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Cabe Deus salvar quem Ele conhece e trazer de volta o que Ele predestinou, ok? Deus tem povo predestinado que foram para as outras religiões, se afastaram, mas Deus fez a promessa que vai trazer de volta aqueles que se afastaram dele, que foram para o mundo e outros foram para outras religiões, para outras igrejas falsas. Deus disse que vai trazer de volta. Eu já tenho provado no meu canal, aonde eu falo lá do pastor, aqueles 2 vídeos lá que eu falo do pastor, que eu esqueci o nome dele. Lá eu falo e mostro a prova na Bíblia que Deus vai tirar da mão desses pastores as ovelhas que saíram do verdadeiro aprisco. Ok? Deus vai trazer, como já está fazendo isso. Ok? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, amém.